ligada à nossa faculdade essencial, muito íntima, né? É uma relação que a gente estabelece com o sagrado muito nossa, né? Nós não vamos ter a pretensão de conceituar a fé, mas nós vamos apontar um caminho onde nós vamos poder, como discípulos, como seguidores de Jesus, lidar melhor, né? Ou talvez amadurecer a nossa fé. Esse é o nosso objetivo. Eu creio que isso nós vamos viver hoje. Amém? Vamos primeiro voltar à leitura de Efésios 6. Por favor. Abram Efésios 6. Somente os que pegaram digam amém. Amém. Os que não pegaram digam aleluia. Vamos esperar. Digam aleluia. Amém? Vamos fazer a leitura? Novamente ali, começar no versículo 10. Terceiro encontro da série Efésios 6. Vamos falar do escudo da fé. O tema da nossa mensagem hoje é: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler daqui a pouco. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos, olha, é o ato de tornar a vestir, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas armadilhas ou ciladas do diabo, do inimigo, do nosso opositor, do adversário, tudo no mesmo sentido, pois não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes ou celestiais. Portanto, novamente, ele ressalta, ele repete, ele enfatiza: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E depois, logo, havendo feito isto tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo, tem uma partícula aqui que aumenta a importância do que nós vamos tratar nessa noite. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar alguns dardos, alguns ou todos, os dardos inflamados do inimigo. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos pedir para que o Senhor continue falando conosco. Senhor da glória, nós agora consagramos, tornamos santos esse tempo, esse momento separado, e estamos inteiros no sentido da palavra santos, estamos inteiros para ouvir a tua voz. Que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e o nosso físico esteja agora na plena direção da tua palavra.
fala através da minha vida, continua falando e nos abrindo os olhos do Espírito. Amém? Amém. Que assim seja. Mas eu queria começar falando sobre o escudo da fé da seguinte maneira. Eu pretendo hoje que nós concluamos esta série com algo muito forte da parte de Deus para a nossa vida a partir de hoje. A partir de hoje, essa igreja, diante dessa palavra que eu vou liberar agora, vai colocar no seu coração a seguinte palavra, o seguinte entendimento: que tudo aquilo que é desferido contra mim, em forma de palavra, tudo que é desferido contra mim, em forma de atitude, plano, estratégia, ou seja, aquilo que eu ouço das pessoas que eu amo, ou das pessoas que eu pouco convivo, das coisas que eu percebo na sequência natural da vida como ideias ou planos que são lançados contra a minha vida, eu preciso sair desse lugar hoje com uma certeza espiritual: a pessoa que está dizendo isso contra mim, ela está sem o capacete e ela não usa a armadura de Deus, ela não tem a couraça da justiça. Às vezes nós vivemos conflitos com pessoas que nós temos muito amor, convivemos, temos prazer de estar próximo, e aquela pessoa lança uma palavra, e aquela palavra vem como um dardo inflamado. Ela é mandada, ele é enviado através dessa pessoa. Olha, se a gente tem uma relação de amor, é algo motivado pelo que, irmãos? Isto vem como talvez um grande sinal para que nós percebamos que há uma necessidade de revestir de novo. Essa série de Efésios 6, ela não significa que todos nós vamos sair daqui completamente prontos a nunca mais vivermos problemas em relação a isso, porque o texto mesmo está dizendo: olha, existem estratégias osciladas do nosso inimigo a todo tempo. O que nós vamos precisar hoje sair daqui é forjados uma nova têmpera para entender ou discernir pelo escudo da fé que aquilo não veio do meu marido, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, enfim, do meu amigo, das pessoas que desfrutam da minha convivência de forma aleatória. Amanhã, ou essa semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, quando a tua esposa, o teu namorado, o teu noivo disser uma palavra dura para você, não receba isso como ofensa, receba isso como um alerta, que precisamos nos revestir de novo, porque o tempo do capacete, a validade dele parece que a gente precisa renovar. A sede dos teus desejos e das tuas emoções não estão mais envolvidas com a couraça da justiça. E talvez o escudo que nos protege de dardos contra a nossa cabeça, contra o nosso coração, esteja meio fora da direção. Porque o escudo da fé, ele tem o papel de salvaguardar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Percebam que é muito raro, eu acho que praticamente não existe um escudo que vai nos cobrir da cabeça aos pés. Por isso que na nossa caminhada com Jesus, muitas vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai. Provavelmente os dardos inflamados acertaram a juntura da nossa coxa, nossos joelhos, os nossos artérios, e a gente cai em algum momento, a gente se sente mal, triste. Mas dura coisa é quando nós nos descuidamos com o escudo da fé, os dardos atingem o coração ou a nossa cabeça e nos pegam desabrigados do capacete da salvação, da couraça da justiça.
O cristianismo, em relação à religião cristã, elas vão nos oferecer dois tipos de fé. A religião cristã vai sempre nos levar a ter uma relação com Jesus, na medida que nós colocamos algumas situações de necessidades da nossa vida e nos movamos em direção à oração, esperando que Ele as atenda. Isso é uma fé religiosa. É como se nós, todas as vezes que passamos por uma necessidade na nossa vida, colocássemos aos olhos deste entendimento: Deus, o Senhor Jesus vai fazer. Então surge entre nós uma necessidade de uma entrevista de emprego. Algum irmão entre nós está vivendo uma crise conjugal. Alguém está passando por um momento difícil nas suas finanças. Alguém está passando por um problema de saúde. A religião cristã às vezes vai dizer assim: olha, vamos orar e pela fé, irmão, você já está curado. Pela fé, esse emprego já é seu. Olha, pela fé, já vejo a tua esposa voltando para a tua casa. Nós precisamos, às vezes, sintonizar bem o que, se isto é realmente fé, ou se isto é uma mentalização. Eu estou mentalizando algo, eu desejo tanto que aquilo se cumpra, que eu acabo misturando isso com fé. Porque se eu não tiver o entendimento cristão de fé, se a minha esposa não voltar, se eu morrer amanhã pela doença que eu estou, se o meu filho está em más companhias ou nas drogas, não sair das drogas, Deus não é Deus. Jesus não tem poder. Hoje, se nós não colocarmos o escudo da fé, nós podemos ser levados a continuar, eu não estou dizendo que todos aqui vivem, alguém vive, a misturar fé com expressão emocional ou racionalismo intelectual. Nem sempre o irmão está chorando no louvor, está tendo uma expressão de fé pelaquilo que ele está entoando. Nem sempre quando a gente impõe as mãos sobre a cabeça de uma irmã ou de um irmão, declarando algo espiritual, uma verdade espiritual sobre a vida dela, e ela chora, não quer dizer que ela está contemplando aos olhos de Deus uma fé. Ela está tocada emocionalmente, ela está frágil, ela está sensível, e você disse uma palavra que a sensibilizou e chorou. Isso quer dizer que é fé, irmãos. Nem também alguém que possa subir aqui e ter domínio de textos bíblicos e citar versículos e ter um grande poder de memorização da palavra, que essa pessoa vive com fé. Ela empunha o escudo da fé. Quer dizer, pode ser que a pessoa expresse choro em fé, e pode ser que ela declare verdades bíblicas com fé, mas uma coisa não quer dizer essencialmente isso. Então hoje nós estamos trazendo a mensagem do escudo da fé, para que nós tenhamos a perfeita, ou chegamos à perfeita sintonia do que o Espírito Santo nos coloca como fé. É diferente, irmãos, de quando nós lançamos expectativas, esperando que Deus as faça, e ainda que a gente considere que possa demorar um tempo, mas que a gente viva de certa maneira perseguindo aquilo, como se tudo aquilo que eu vivo espiritualmente dependesse do cumprimento dessas coisas. Seria mais ou menos, irmãos, como se nós precisássemos, através da oração, lembrar a Deus das coisas que eu estou precisando. Senhor, agora te lembra do meu problema conjugal, minha esposa saiu de casa, meu marido saiu de casa, eu não tenho entendido mais com ela. Te lembra, Senhor? Nós precisássemos lembrar a Deus. Senhor, te lembra, olha, o meu problema financeiro,
a minha porta de emprego. O Senhor te lembra do câncer, do tumor, do meu problema de saúde, da minha situação. Deus não soubesse. A grande questão que é fé, irmãos. Onde estará Deus na nossa vida se aquilo pelo que nós militamos em oração não acontecer? Deus não é Deus. O Senhor Jesus não está nesse negócio. Ou essa comunidade não tem unção, eu tenho que ir para outra igreja, ou a oração do presbítero, do ministro, o irmão está em pecado, alguma coisa aí. Deus tem poder. O problema sempre estará fora de nós. Eu me lembro de uma passagem que está em Atos, capítulo 16. E ainda que o texto mencione que Paulo e Silas oravam na prisão, eu quero hoje passar para os irmãos que mais do que a oração de Paulo e Silas, o texto fala, cantavam louvores. E o texto não fala em nenhum momento que Paulo orou para que não fosse preso. O texto não fala que Paulo estava orando na prisão para que Deus movesse alguma coisa e o tirasse dali. O texto fala, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores. Dois homens com as costas abertas, porque foram chibatados uma tarde toda, estavam por volta da meia-noite, cantando louvores. Sabe, meu irmão, muitas vezes hoje Deus não está esperando que você ore, mas Deus está esperando que você libere do teu coração canções ou louvores sinceros diante dele. Mais do que as tuas orações, Deus espera ouvir os teus cânticos. Sabe por que Paulo e Silas estavam vivendo aquele mistério, aquela presença, aquela unção de Deus? Porque Paulo e Silas sabiam que eles estavam no centro da vontade de Deus. Sabe que às vezes a gente está vivendo a situação que a gente está vivendo, irmãos? Porque o Senhor Jesus quer nos livrar, ou quer livrar um carcereiro. O motivo de Paulo estar naquela prisão tinha um propósito: livrar o carcereiro que estava preso atrás das grades, ou fora das grades. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui. Você está vivendo o que você está vivendo porque é um carcereiro que Ele quer libertar através dessa situação. Tem um carcereiro dentro de nós. O Senhor hoje quer livrar, chamar para fora, trazer a consciência. E quando deu aquele grande tremor e o carcereiro acordou, a primeira coisa que ele pensou, todo mundo fugiu. Paulo e Silas ali pararam de cantar louvor e disseram: estamos aqui. Sabe, às vezes o que o Espírito Santo espera de nós, no momento onde nós nos sentimos mais frágeis, é dizer: Senhor, eu não vou sair, eu vou continuar, eu estou aqui, Senhor, eu não vou desistir, eu vou dar tudo, eu não vou fugir, eu estou aqui. E o nosso primeiro ímpeto é fugir, buscar segurança fora. E Paulo e Silas permaneceram em Deus. Paulo, apesar de ter vivido muitas prisões e naufrágios, nunca aparece nas Escrituras que ele orou para que não tivesse naufrágio. Porque Paulo, assim como eu e você hoje, vamos entender uma coisa: que Deus não move situações na minha vida sem ter um porquê e um propósito. Nossa primeira palavra do ano, janeiro, dia 11 do 1, Paulo chegou num lugar chamado Malta, vítima de um naufrágio. Ei, deixa Deus falar com você. Esse naufrágio que você está passando é porque você chega em Malta e seja restaurado, seja transformado.
Viva novas experiências com Deus. E era impossível você chegar em Malta se não houvesse um naufrágio. Talvez Deus, olhando a nossa estrutura de vida, não encontrou outra maneira de falar conosco, de nos mostrar um novo caminho, se Ele não nos mostrasse ou nos levasse aos lugares que nós andamos. Sejam eles bons, sejam eles difíceis. Nós tivemos um momento muito profundo de ministração na sexta-feira, onde o texto que o Espírito Santo nos deu foi Jesus no Getsemane. Prova de fé. Jesus queria passar pelo sacrifício todo da madrugada que estava proposto. Vamos lembrar da oração de Jesus? Senhor, Pai, se possível, passa de mim. Isso virou até música. Ele termina aqui a oração, diz amém. Todavia, não seja feita a minha vontade. O segredo de nós termos uma fé amadurecida, o segredo de nós vivemos hoje momentos espirituais profundos de libertação, é nós entendermos que os caminhos de Deus são os perfeitos. Jesus não queria passar, mas ele entendeu que não havia outro caminho para que ele fosse gerado e nós fôssemos gerados novos, se não fosse através daquele processo. E nós, olhando para nós, para a nossa fé, para a nossa estrutura de fé, precisamos viver situações que vivemos. E o Espírito da fé que hoje nos ajuda aqui, este escudo que vai à frente de nós, é para que nós hoje saibamos de uma coisa, irmãos, que nós precisamos entrar na sintonia da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Esta é a fé que nós vamos propor nesse lugar, que o Senhor sempre tem para nós, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso eu queria que você abrisse comigo agora no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Do 1 ao 7. Vai falar de fé para nós. Agora que a gente teve uma introdução de fé, vamos entender, ou vamos entrar nesse espírito com muito entendimento. Vamos ler pausadamente. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Foi por ela, ou pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, ou as realidades que nós contemplamos foram criadas pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pois pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado que Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é
impossível agradar a Deus? Eu quero que a igreja leia esse versículo comigo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia que Ele e que é galardoador dos que buscam. Último versículo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, 3 coisas para nós orarmos pelo escudo da fé. Nosso último encontro sobre Efésios 6, o texto fala sobre Abel, Enoque e Noé. Tem outros personagens que exerceram fé que estão abaixo, mas nós não vamos discorrer sobre todos eles, vamos ficar nesses 3. Qual é a relação desses 3 personagens com o texto de Efésios 6? Sobretudo o escudo da fé. Qual é a relação que nós hoje, diante de Deus, olhando para a nossa vida, nos nossos planos, estamos ao mês do término do ano, conseguimos, através da fé, conhecer mais Jesus, ter com Ele uma relação muito mais acima do que simplesmente algumas coisas que eu orei aconteceram. Se nós pudermos sair daqui hoje entendendo que fé é algo indescritivelmente maior do que isso, de que eu declarar uma verdade espiritual e essa verdade se harmonizar com os planos de Deus na vida da minha irmã e ela ser curada, e ela dizer: Deus está nesse lugar. De nós aqui hoje profetizarmos fé, uma porta de emprego, uma promoção, algo novo profissionalmente na vida de um irmão, isso acontecer, a pessoa dizer: olha, Deus está nesse lugar. E acontecer isso. Eu creio, irmãos, que as coisas espirituais, elas ocorrem e nós experimentamos à medida da nossa fé. Por isso que o texto bíblico fala: olha, vós não recebeis porque pedis mal. De mal. O conceito de uma fé mal registrada em nós faz com que nós pedimos coisas, coloquemos coisas pequenas diante de Deus. A Escritura vai falar que o nosso Deus, Ele quer, Ele pode nos dar infinitamente mais sobre aquilo que pedimos e sobre aquilo que vem. Olha, coisas que nem sequer pedimos. E por que na nossa vida, como discípulo de Jesus, quando é para nós experimentarmos, a gente não vê muito fruto disso? E quando a gente vai ler no livro de Gálatas, quando Paulo cita os frutos do Espírito Santo, são muitas coisas ligadas a um coração que tem coraça e a uma cabeça que tem capacete. Ele vai falar que o fruto é amor, que é longanimidade, que é paciência. Onde que estão alojados ou alocados todos esses atributos? Nosso coração. E nós, irmãos, terminando hoje essa série, nós vamos começar, ou estão fora de propósito, que Deus está usando muitas vezes de situações de prisão, de dificuldade, de coisas difíceis na nossa vida, para que a gente ache que Deus tem aí
masoquismo. Deus podia ter minimizado, ter me livrado disso. Agora, se Deus não livrou o filho, pai, não sei se eu vou dar conta, se possível, me livre disso. E um grande silêncio se fez. Deus responde no silêncio. O que a gente vai aprender com Abel? Olha, o texto diz que Abel, pela fé, entregou uma oferta mais excelente. Olha, irmãos, olhem para mim. Você quer viver uma fé? Você quer hoje sair daqui com o estudo da fé? Primeira coisa que a gente aprende no texto: entregar. Abel entregou uma oferta mais excelente do que Caim. Qual é a tua oferta excelente? O que você está disposto hoje a experimentar de fé? Qual é o tipo de relacionamento que nós vamos ter com Cristo a partir dessa noite? Emocional, racional, ou a junção das nossas 4 faculdades? Uma fé que não depende se Deus vai fazer ou deixar de fazer, mas uma fé que transcende, uma fé que é regada em amor, de uma entrega, de uma oferta mais excelente, que é o meu, que é o teu coração, que é a minha e a tua mente, que é o meu e o teu físico, que é o meu espírito e o teu espírito. Senhor, todavia, pela fé, faça a tua vontade. Eu queria esse trabalho, eu queria o meu casamento de volta, eu queria casar com aquela mulher, eu queria casar com aquele rapaz. Todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, seja feita a tua vontade. E a fé que eu tenho em Jesus vai fazer com que a vontade de Deus soe perfeita dentro de mim. Eu tenha paz. Ainda que eu desejasse muito aquele emprego, ainda que eu desejasse muito a saúde dele ou dela, a minha, ainda que eu desejasse muito abençoar a vida daquele irmão com aquele trabalho, ainda que eu desejasse muitas coisas, ainda que eu desejasse uma viagem, um carro novo, o meu está precisando trocar, um passeio. Mas se não aconteceu, seja feita a tua vontade. Vamos disponível ao glória a Deus por isso. Então a primeira coisa que a gente vai levar nessa noite do estudo da fé é entregar. Entrega o que você trouxe hoje. Entrega o teu coração, entrega o teu espírito, entrega o teu físico, entrega a tua cabeça, tua mente, teu entendimento. E começa a ver ou contemplar as coisas da tua vida com fé. Se você está ainda olhando o teu irmão como uma lagartinha feia, sem graça, aos olhos da fé, nós vamos poder entender que há uma transformação acontecendo. E que ele logo vai se tornar um borboleta. Se você está enxergando a tua vida cinza como uma lagarta, é porque talvez hoje você ainda não tenha tomado o escudo da fé. Segunda coisa, segundo personagem, que Enoque faz, que Enoque nos ensina. Vamos lá, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pode alguém ter uma morte como a de Enoque, sem que essa pessoa tenha tido profunda comunhão com Jesus, com Deus? É possível uma pessoa ser trasladada, somente Enoque, somente Elias
e somente Moisés são os 3 personagens que a Bíblia afirma que os corpos não viram corrupção, não se decompuseram na terra. Isso declara que estes homens desfrutaram de uma intimidade, de uma comunhão com o Espírito Santo. Fé, entrega, fé, comunhão com o Espírito. Terceiro e último, versículo 7. Pela fé Noé divinamente foi avisado que ainda das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, o que ele fez? Preparou uma arca. Noé salvou somente ele fez um barco à vela e só entrou ele. O barco do Amir King, que atravessou o Oceano Atlântico, só ele lá dentro. Noé recebeu uma revelação de Deus e serviu. Você quer viver fé? Entrega. Tenha comunhão com o Espírito dele e sirva. Vamos sair um pouquinho da nossa casinha, do nosso casulo. Vamos olhar para o nosso irmão. Vamos começar a fazer um pequeno esforço para compreender o porquê que a pessoa está agindo daquela maneira. Vamos procurar nos colocar mais no lugar do outro antes de atacar as pedras. A fé nos aproxima, ela não nos afasta. A fé faz com que nós façamos leitura com o coração. A fé faz com que uma dimensão dentro de mim abra e fale assim: eu também sou suscetível às mesmas paixões. Dependendo das circunstâncias, eu posso fazer a mesma coisa. Mas pela fé, pelo escudo que eu lanço diante do capacete e da couraça, da armadura que Deus está me dando, eu posso contemplar que o Senhor Jesus hoje nesse lugar vai receber algo que eu estou entregando, vai ter uma comunhão profunda comigo e vai viver agora um novo servir na minha vida. Então eu quero hoje encerrar esta série de Efésios, transformando esse ato em uma grande simbologia. Que nós, hoje, pelo exercício da fé, qual que é a fé que nós hoje professamos? Sem fé é impossível agradar a Deus, todavia seja feita conforme a tua. Que a partir de hoje, irmãos, nós vigiemos para que as nossas orações, elas caminhem nessa direção. Senhor, tua vontade, eu quero a tua vontade. Faz em mim conforme tua vontade. Porque à medida que eu vou entrando na vontade de Deus, eu vou começar a eliminar na minha vida causas. E vou deixar aos poucos e continuar orando somente pelos efeitos. Não vou orar mais porque você está enfermo de coração. Nós vamos orar e você não se torne uma pessoa. Nós vamos orar para que Deus abra a porta de emprego para você. Nós vamos orar para que você não tenha que sair do emprego que você está. Ou se você sair, você já vai para um outro lugar onde você já tem um lugar certo. Nós vamos orar para que você tenha o teu coração restaurado. Nós vamos orar para que ele nunca precise ser restaurado, que sempre esteja inteiro. Nós vamos começar a passar a ver a vida aos olhos da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que eu seja desempregado, que eu me separe da minha esposa, que o meu filho esteja em más companhias, que eu passe por um processo difícil de enfermidade. Não. A não ser aquelas que vão ser lá na frente, porque nós não temos outro jeito de partir daqui, ou é enfermidade ou é acidente.
Mas enquanto estamos na perfeita vontade de Deus, então hoje eu queria pedir para que nós fizéssemos um ato de fé. Eu queria que o nosso ministério se levantasse agora. E que nós fizéssemos duas filas aqui.